Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No vídeo de hoje, falaremos sobre Michael Oakeshott, com base no livro do Rodrigo Constantino, cuja síntese adiciono o resultado da minha pesquisa sobre ele e comentários estabelecendo um link com a realidade brasileira. Lembro que em nosso canal falamos da ética normativa como sendo um ramo da ética filosófica que se concentra em determinar o que constitui as ações certas e erradas com base em princípios morais estabelecidos pela sociedade. A ética normativa é responsável por realizar essa crítica a esses princípios com o objetivo de guiar a conduta humana. Então, vamos lá. Michael Joseph Oakeshott nasceu em Chesterfield, no Reino Unido, em 1901 e faleceu em Acton, no Reino Unido, em 1990. Foi um filósofo inglês e é conhecido por suas contribuições à história, religião, educação e direito. Foi professor de ciência política na London School of Economics. Oakeshott ficou consternado com o extremismo político que ocorreu na Europa durante a década de 1930 e via a democracia representativa como a menos insatisfatória porque não continha a premissa dos sistemas totalitários, que é a imposição de um plano universal de vida em uma sociedade que, ao seu ver, é, ao mesmo tempo, estúpida e imoral. Tinha uma visão prática do mundo, que pressupõe as ideias de vontade e valor, porque somente em termos destas que a ação prática, por exemplo, em política, economia e ética, faz sentido. No seu ensaio sobre como ser conservador, em 1956, Oakeshott caracterizou o conservadorismo como uma disposição e não como uma posição política. Ser conservador é preferir a família ao desconhecido, preferir o experimentado ao não experimentado ou preferir o real ao possível. Ou seja, procurou demonstrar estruturalmente a importância da tradição. Mas é importante notar que dar importância à tradição não é desprezar o avanço tecnológico e a evolução moral da sociedade que carrega consigo. A filosofia política de Oakeshott, conforme apresenta no seu livro Sobre a Conduta Humana, de 1975, é isenta de qualquer posição política ou partidária reconhecível. A primeira parte do livro, sobre a compreensão teórica da conduta humana, desenvolve a teoria da ação humana como sendo um exercício da ação inteligente em atividades como querer e escolher. Parte da premissa de que a ação humana é um exercício de inteligência em atividades de escolha. Com o pensamento de Mises em sua obra A Ação Humana, da mesma forma que Mises. Na sua visão, uma pessoa é aquilo que ela aprende ser, a partir de sua própria reflexão, num ambiente favorável de aprendizado. Isso nada mais é do que adquirir o discernimento, que é justamente aquilo que está sendo retirado paulatinamente dos brasileiros há 50 anos, por meio da impregnação de nosso ensino por ideologias nefastas. O objetivo final é destruir os valores construídos pelas sociedades conservadoras há séculos para criar o caos e facilitar o domínio socialista, que leva a um só lugar: a miséria financeira e intelectual. A mente humana é responsável pela atividade inteligente pela qual as pessoas são capazes de compreender e de explicar processos evolutivos que levam as sociedades ao progresso. O homem deve ser livre para buscar o conhecimento e o autoconhecimento, que será responsável por lhe proporcionar segurança em suas ações.
Somente com as liberdades individuais conquistadas por meio de muita luta e derramamento de sangue é que a mente humana pode pensar, aprimorar-se e progredir. E, atualmente, é preciso ter responsabilidade sobre aquilo que se faz. Assistam o meu vídeo número 6, no qual eu falo sobre a ética das responsabilidades. Para Oakeshott, o que distingue o ser humano dos outros seres vivos é a capacidade de pensar, ter crenças, ter dúvidas, ser capaz de compreender a própria ignorância, ter desejos, ter sentimentos, preferências, escolhas, emoções, propósitos e a expressão de tudo isso por meio de suas ações. Como afirmou Aristóteles, ter dúvidas é o início da sabedoria. Mas, para isso, é preciso aprender a pensar. E é justamente essa capacidade que está sendo retirada dos brasileiros por meio da impregnação de ideologias retrógradas. Para o ser humano aprender, é um compromisso que deve ter para toda a sua vida. Só assim progredirá. O aprendizado é uma ação voluntária e individual. Não existe aprendizado coletivo ou social que seja útil para o país. Esse tipo de aprendizado forma apenas militantes de esquerda imbecilizados, cuja tarefa é destruir a sociedade ocidental para facilitar a dominação comunista. E isso está ocorrendo no Brasil de forma acelerada. O povo brasileiro é, na sua maioria, conservador, mas isso está mudando. O governo central, associado com o judiciário, está promovendo o caos por meio da destruição das instituições que são a base da República. Seu objetivo é claro. Já tomaram o poder e aparelharam tudo que podia ser aparelhado. Agora é trabalhar para permanecer no poder. Muitos acreditam que nas eleições de 2026 esse quadro será revertido. Mas o governo central atual acredita que idiotizou a maioria do povo brasileiro e agora basta oferecer mais Bolsa Família, eletricidade de graça e gás de graça, que sabemos que não é de graça, mas sim às custas dos pagadores de impostos. E o aumento do Bolsa Família, etc. Temos hoje no Brasil 56 milhões de pessoas dependendo do Bolsa Família. Destes 56, 38 milhões estão em idade econômica ativa, ou seja, podem trabalhar, mas optaram por ficar dependentes do governo. E para essa dependência continuar, é preciso continuar votando nesse governo. Oakeshott era um crítico do racionalismo político. Para este, é o tipo de racionalismo que provoca no político a crença de que tudo que ele acredita é melhor para todos. Não reconhece que, por vezes, é melhor optar por um acordo possível com base nas circunstâncias. Ocorre que, no Brasil, existem várias circunstâncias deletérias que estão presentes na política. A primeira coisa que ocorre é a imensa maioria dos políticos não cumprirem aquilo que prometem, fazer em troca dos votos que receberam. A segunda, e menos danosa, é aquela que, na maior parte das vezes, o interesse pessoal do político fala mais alto em detrimento do interesse daqueles que o representa. E a terceira é aquela que o enriquecimento fácil bate à porta do político, ou seja, a corrupção. A quarta é a eleição de políticos de carreira, que anteriormente cometeram algum crime e que não foi apurado, e isso o faz vítima de chantagem. Assim, verificamos que praticamente o povo brasileiro não possui representantes políticos dignos do cargo que ocupam. Mais uma vez eu repito, o brasileiro precisa urgentemente parar de eleger indivíduos corruptos para cargos políticos. E não se trata apenas dos crimes de corrupção constante no Código Penal. Temos outros tipos de corrupção, como eu falo nos meus vídeos de 24 a 29. Oakeshott resumiu de forma precisa o que é o sentimento conservador
eu diria, a postura conservadora. Ele afirmou: o conservador busca preservar aquilo que é familiar e conhecido. Sendo assim, aceita pequenas mudanças e lentas, cujo resultado vai sendo auferido, do que as grandes e repentinas mudanças que trazem consigo cenários desconhecidos. A única forma dos conservadores defenderem a sua identidade contra as forças adversas da mudança, que leva a sociedade ao desconhecido, está no conhecimento e na experiência. Apoia-se naquilo que mostra maior firmeza, ou seja, no conhecido, e assimila-se o novo, sem perder a identidade conservadora. Essa postura é a garantia da sobrevivência da sociedade conservadora, pois apoiar-se naquilo que é seguro é crucial para preservá-lo. Entretanto, isso não significa que o conservador é contrário ao desenvolvimento da sociedade. As inovações são sempre bem-vindas, mas é preciso ter consciência de que toda inovação constitui um verdadeiro avanço. O Quixote afirma que, ao mesmo tempo, a inovação representa um progresso convincente. O conservador analisará 2 vezes os argumentos que a justificam antes de aceitá-la. Afinal, existe a possibilidade de que mesmo os benefícios obtidos sejam maiores que os previstos, mas podem, ao longo prazo, representar um risco de que resultem em mudanças para pior. Para mudar, é preciso ter prudência. A história está cheia de exemplos daquilo que não funcionou. É muito importante analisar a história para não repetir os mesmos erros. Atualmente, no Brasil, o povo optou por repetir o erro de eleger um governo que foi responsável por produzir a maior recessão da história deste país. É claro que isso não poderia dar certo. O socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, independentemente do regime político. Assim, podemos concluir que o socialismo é um mal para qualquer sociedade. E, segundo Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. O Quixote entendia que aquilo que faz da terra o inferno é tentar transformá-la num paraíso por meio do aparato estatal. A principal função do governo é manter a população em paz uns com os outros, nas atividades que livremente escolheram para alcançar a sua respectiva felicidade. Hábitos e práticas sociais ao longo do tempo devem permitir a manutenção das liberdades individuais sem os excessos das premissas excessivamente liberais. Os excessos do liberalismo inconsequente levam ao egoísmo destrutivo, ao subjetivismo exacerbado e a outros males deles decorrentes. A liberdade não sobrevive num vácuo de valores. Os valores, juntamente com as virtudes, os princípios e as responsabilidades, são os pilares da ética normativa que divulgamos neste canal. Para Aristóteles, a moral é um hábito que não se pode ser substituído por normas abstratas. Lembremos que a moral numa sociedade é o resultado da consolidação dos bons costumes, que se transformam em leis para que todos sigam. Tradição é a preservação do fogo e não o respeito às cinzas do passado. Preservar a moral e os valores de uma sociedade é preservar aquilo de bom que sua herança e deixá-la para as próximas gerações. O que vemos no Brasil atualmente é a destruição generalizada da moral e dos bons valores que construímos ao longo dos séculos como nação. As nações, ou seja, seu respectivo povo, têm a união interna por meio de laços de tradição, direito, religião, costumes, amor à terra e hábitos, bem como o amor à pátria. Para se preservar isso, deve-se manter o equilíbrio entre os poderes estabelecidos por Montesquieu. Assim como Edmund Burke e os teóricos da escola inglesa, o Quixote assume que a conduta dos estados é regulada por critérios que emergiram no decorrer da história
como fruto das contingências da ação do tempo. A natureza evolutiva de cada sociedade demonstra como os princípios adquiriram força legal à medida que surgem das práticas morais atreladas à realidade, as quais norteiam a conduta dos estados e fornecem critérios para as ações futuras de seu povo. Edmund Burke defendia a importância das associações de pessoas como uma herança que aproxima as pessoas e as une em prol de seus objetivos. Foi isso que Tocqueville constatou em suas observações quando esteve nos Estados Unidos, estudando a democracia que lá surgia, e escreveu sua obra Democracia na América em 1832. Para Burke, a tradição é entendida principalmente em termos de herança. Ao referir-se à tradição, as pessoas não têm o conhecimento necessário ao bom discernimento e podem aproveitar a sabedoria acumulada de seus antecessores para formar a sua sabedoria. Michael Oakeshott observa que o aprendizado, quando o aluno trabalha ao lado do mestre, que lhe ensina uma técnica, este mestre também lhe transmite um tipo de conhecimento que não se ensina, que é fruto de sua sabedoria. Isso é o conservadorismo que está sendo atacado mundialmente, mas que é resiliente e está se reerguendo. Somente o conservadorismo, com todo o respeito às leis e com base na ética, leva ao progresso. O socialismo só produz miséria. O aprendizado traz efeitos positivos. Também se deve à observação da experiência alheia, que pode ser do próprio país ou de outro país. Embora muitos não reconheçam, a tradição é capaz de trazer mudanças porque não é estática. Mas essa mudança ocorre sem que se perca a continuidade das gerações passadas e a coerência, e terá a habilidade de mudar sem que a sociedade perca a sua identidade. A moralidade, para Oakeshott, é formada pela evolução social e tem a ética normativa como parte dessa evolução, por meio da crítica que faz dessa moral, retirando aquilo que é bom para formar a tradição conservadora que será transmitida para gerações futuras. Esta moralidade conservadora demonstra ter muita estabilidade, por ser flexível dentro de um contexto de continuidade e coerência, da mesma forma que vemos na evolução de uma língua. Mas os princípios e valores e tradições devem ser sempre preservados para que representem a identidade das sociedades. Bem, era isso que eu queria transmitir sobre Michael Oakeshott no dia de hoje. No próximo domingo, falaremos sobre Karl Popper, um dos mais importantes filósofos liberais do século XX. Deixo aqui meu muito obrigado para você que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe este vídeo e inscreva-se neste canal. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.